Olá, pessoal! Eu sou a Aline Dias e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês as diferenças entre o remake da Ruby de 2020 e a novela Ruby de 2004. Mas antes de eu comentar sobre essas diferenças que tem entre Ruby 2020 e Ruby 2004, não deixem de estar se inscrevendo no canal Anisérie. Bom, na semana passada eu falei um pouco sobre o remake da novela Ruby de 2004, que é chamada de Ruby 2020, que está no catálogo da Globoplay. Bom, então eu falei se o remake foi bom, se não foi, o que eu achei dos atores, o que eu achei do final da Ruby, que foi diferente da Ruby de 2004. Hoje eu vou comentar as principais diferenças que teve entre a novela Ruby de 2004 e essa novela em formato de série que é de 2020, que é do projeto Fábrica de Sueños. Bom, então nós vamos ter algumas diferenças entre uma e outra. A história é basicamente a mesma. Temos a personagem Ruby, aquela mulher que é pobre, que não aceita ser pobre e que quer subir na vida. E ela utiliza da sua beleza e da sua sedução para poder se casar com o namorado da melhor amiga, o Heitor, porque ele é milionário e assim conseguir ser rica. Mas, no meio do caminho, ela se apaixona pelo Alessandro Cárdenas. Sim, mesmo a Ruby sendo bem maldosa, traindo a melhor amiga e só pensar no dinheiro, ela conseguiu se apaixonar de verdade pelo médico doutor Alessandro Cárdenas, o grande amor da Ruby. Aliás, o único homem que ela amou. E isso não é diferente no seu remake. Vamos começar pelas atrizes que interpretaram esse personagem tão icônico, a Ruby. Em 2004, Bárbara Mori fez o papel da Ruby, um personagem bem icônico que mostrava toda a beleza e sensualidade da atriz. E por esse papel ela é lembrada até hoje. Já em 2020, escolheram a atriz Camila Sodi. A atriz Camila Sodi não tem aquela beleza da Bárbara Mori, mas ela atua muito bem no remake e imprime bastante sensualidade à sua Ruby. Uma Ruby, obviamente, mais moderna, vamos dizer assim, mais modernizada, porque agora estamos em 2020, não em 2004, né? Tem 16 anos de diferença entre essas duas novelas. E isso a gente vê também bastante durante os capítulos. Fora que, enquanto Ruby era aquele novelão com mais de 100 capítulos, Ruby de 2020 tem apenas 26 capítulos, porque, como eu já falei, ela foi feita em formato de série. Então, para ser, é uma coisa mais rápida e mais dinâmica, e por isso cortou vários personagens que existiam na trama principal. Isso também é uma das diferenças que nós temos entre as novelas Ruby. Bom, as protagonistas imprimiram, vamos dizer assim, Rubis um pouco diferentes, A Ruby da Bárbara Mori, era muito linda, muito sensual, e eu achei que ela brigava mais, gritava mais do que a Ruby de 2020, que até era bastante inteligente. Ela manjava das artes da sedução, mas a Ruby de 2004 ainda é a personagem mais icônica,
Ela é totalmente perfeita, mas a Camila Sodi atuou muito bem e trouxe uma boa Ruby para a trama de 2020. Eu acho que a diferença maior que teve entre, né, essas duas Rubis foi a personagem da Maribel. Em 2004, Maribel foi interpretada por Jaqueline Bracamontes. Tivemos uma personagem muito doce, muito fofa, aquela mocinha das novelas mexicanas, que não odeia ninguém, não faz mal nem a uma barata, não é? Aquela personagem fofa, maravilhosa, que todo mundo se apaixonou também, porque a Maribel era tão boazinha, não era? Né? Ela bem boazinha ela. Já na trama de 2020, temos uma Maribel mais real, interpretada pela Kimberly. Ela, vamos dizer assim, não é tão boazinha quanto a Maribel de 2004. Exatamente. A Maribel de 2020, ela perdeu um pedaço da perna, ela não só tem um problema na perna, igual a Maribel de 2004, então ela é uma personagem que se acha incompleta. É um pouco, vamos até dizer assim, chega a ser complexada pela sua deficiência. Então temos uma Maribel mais vingativa e muito mais rancorosa nessa de 2020, bem diferente da Maribel de 2004. A Maribel de 2004 ela partiu para outra, assim, esqueceu, seguiu a vida dela muito mais rapidamente do que a Maribel de 2020. E obviamente as duas Maribels terminaram com o Alessandro Cárdenas. Bom, o Heitor também está um pouco transformado nessa trama. Nós lembramos que o Heitor de 2004 é interpretado pelo Sebastian Rulli, né? Um cara bem possessivo, ciumento, ele maltrata a Ruby, ele bate na Ruby, briga várias vezes por ciúmes do Alessandro. Isso também acontece na versão de 2020. Muito possessivo, muito ciumento, também dá na cara da Ruby e tudo mais, e não quer deixar que ela vá embora de jeito nenhum, nem que arrume outro. Né? Mesmo sabendo que ela o traiu com o Alessandro, ele não quer terminar com a Ruby, porque a Ruby não pode largar dele. Nisso, as duas versões são bem iguais. Só que na versão de 2014, o Heitor seguiu a vida dele, se apaixonou por outra mulher, apesar de morrer. O que eu não gostei, porque a gente teve uma transformação do personagem, que era possessivo, ciumento e tudo mais, tudo de ruim no homem, mas ele se transformou e virou um outro personagem. Já na versão de 2020, o Heitor não morre, ele apenas forja a sua própria morte para aprisionar a Ruby por 18 anos. Além dele ser possessivo, machista, ciumento e tudo de ruim que tem nesses homens que acham que a mulher só pode ser dele, ele também virou um criminoso. Ele forjou a própria morte. Ele que causa o acidente da Ruby, que desfigura o seu rosto. Ele chegou no limite da loucura, tanto que o seu final não é a morte, é a loucura. Ele termina internado num hospício. Bom, outra personagem muito importante na trama é o Dr. Alessandro Cárdenas. Na versão de 2004, ele é interpretado pelo ator Eduardo Santamarina e na versão de 2020 pelo José Ron. Na versão de 2004, ele era um médico que não queria nada com ninguém, queria focar na sua carreira até conhecer a Ruby. E isso não é diferente da versão de 2020. Mas na versão de 2020, eu shippei muito mais o casal. Eu achei que eles combinaram muito mais. A Bárbara Mori, em 2004, ela teve química tanto com o Alessandro, tanto
com o Heitor, né? A química deles explodia em cena. Já na de 2020, ela tinha muita, mas muita química com o Alessandro, o que não era demonstrado tanto com o Heitor. Mas esse Alessandro de 2020, né? Não sei se o que foi porque teve menos episódios, mas esse Alessandro eu achei que grita menos, que brigou menos e ele não ficou atrás da Ruby em momento nenhum, né? Eles têm o seu reencontro um ano depois, né? Então eles se reencontram num congresso na Espanha e acabam tendo uma noite de amor. E ele crente, né? Que ela iria largar o marido, não acabou não largando, né? Coitado do Alessandro. Mas na versão de 2020 deixou-se bem claro que Alessandro Cárdenas nunca esqueceu a Ruby, que ele, mesmo após 20 anos, continuou apaixonado pela Ruby, tanto que quando ele sabe que ela está em perigo, ele vai atrás dela sem se importar se iria acontecer alguma coisa com ele. E eles até têm uma despedida em que eles dão um beijo, mesmo ele estando casado com a Maribel. Na versão de 2004, isso não ficou tão explícito, né? A gente meio que achou isso porque nós sabemos que a Ruby, na versão de 2004, para se vingar da Maribel e do Alessandro, ela treinou a sua sobrinha durante anos para ela tirar o Alessandro da Maribel. Então, no último capítulo da novela, no finalzinho, nós vemos a própria Bárbara Mori interpretando a sobrinha Fernanda. Então, ela chega lá no consultório, o doutor Alessandro, ele fala Ruby e ela dá um beijo nele, dando a entender que ele não esqueceu a Ruby. Bom, outro personagem icônico dessa novela é o Loreto. Na versão original, o Loreto era um estilista que fazia as roupas para Ruby, seu melhor amigo, até no final da novela deixar de ser amigo da Ruby. Homossexual super assumido e até bastante afetado, até por ser estilista e tudo mais. E foi um personagem que fez muito sucesso na versão de 2004. Já na versão de 2020, temos um Loreto mais modernizado. Ele é personal trainer, né? Afinal, estamos em 2020, né? E eu adorei esse Loreto. Homossexual assumido, sim, mas não tão afetado quanto na versão de 2004. Aliás, quando ele passou a ser personal trainer do Napoleão, o melhor amigo do Alessandro, o médico melhor amigo do Alessandro, da versão de 2020, eu shippei bastante eles, mas infelizmente o Napo, como ele chama, é heterossexual, não é homossexual, então não tivemos um casal. Mas que eles poderiam ter dado certo juntos? Poderiam, pelo menos eu shippei bastante, não sei se vocês shipparam, mas eu shippei, mas infelizmente não rolou, né? E na versão de 2020, o Loreto, mesmo tomando um fora bem feio da Ruby, porque a Ruby tem que sumir, desaparecer por causa do Heitor, né? Por causa da vingança, né, do Heitor, ele não deixa de ser amigo da Ruby. E quando ela reaparece, que o Heitor é preso e tudo mais, ele está lá para ficar ao lado da sua amiga. Eu gostei bastante, porque essa amizade é muito legal na trama. E eu gostei bastante dele não ter, vamos dizer, esquecido da Ruby, dele ter continuado seu amigo, mesmo eles não tendo contato por 18 anos. Bom, outra diferença que nós tivemos nessa versão é que a Fernanda, a sobrinha da Ruby, em 2020 já era uma criança. Já na de 2004, a gente sabe que a Cristina ficou grávida do Caetano, o motorista da Maribel, e aí ela teve a Fernanda enquanto ele estava na cadeia.
Na versão de 2020, o Caetano também vai para a cadeia porque ele se envolve com a Cristina. Só que ele não é o pai da Fernanda, né? Ele é o padrasto da Fernanda. A Fernanda até o considerava como pai, mas não era o pai biológico, porque a Rubi também já tinha feito com que o pai da Fernanda desaparecesse. E ela fez a mesma coisa com o Caetano, botou a culpa nele para ele preso. Só que nessa versão o Caetano morre na cadeia. Uma das coisas que eu não gostei no remake. Bom, a Fernanda, como eu já falei, ela em 2004, a gente vê o nascimento dela, vê a Rubi, né, adorando a sua sobrinha e até treinando ela para ser igual a ela, né, ser uma Rubi. E no último capítulo, a gente vê, depois de vários anos passados, que ela, vamos dizer assim, virou a Bárbara Mori, né? Porque é a mesma atriz com uma peruca loira para poder continuar a vingança da sua tia. Já na Rubi de 2020, nós vemos a Fernanda em dois tempos diferentes. Nós vemos a Fernanda quando a história está sendo contada, né? Então ela criança, adorando a tia, como ocorria na versão de 2004, mas nós vemos ela adulta, porque ela é jornalista e está fazendo a biografia da Rubi, né? 18 anos depois dos acontecimentos. Então nós temos duas Fernandas, a Fernanda de 2020 e a Fernanda de 2040. Eu acho que eles pegaram, né, a ideia do final da Rubi, né, que foi aquele da Fernanda aparecendo mais velha, igual a Rubi para se vingar, para criar, né, a Rubi em 2040. Eu acho que eles pegaram a ideia daí. Só que foi diferente da novela. Nessa novela de 2020, a Rubi, ela não se vinga da Maribel e do Alessandro. Aliás, eles têm um encontro no hospital e ela até fala para eles serem muito felizes, que é o que ela deseja. E ela fala para o Alessandro, né, no seu reencontro 18 anos depois, que agora ele está com uma pessoa melhor do que ela e que ele merece isso. Ou seja, ela praticamente dá a sua bênção para o Alessandro poder ficar com a Maribel, ser feliz. Já na versão de 2004, a Rubi ficou meio que obcecada pelo Alessandro. Quando o Alessandro não quis mais ficar com ela e ela soube que ele estava com a Maribel, ela, meio que surtou. Tanto que o acidente que ela tem, ela tá meio que correndo atrás do Alessandro, gritando, e aí ela cai das escadas lá em cima e embaixo, e tem aquele terrível acidente em que ela perde um pedaço da perna e fica toda desfigurada. Já na versão de 2020, a Rubi, quando vai ver o que recebeu de herança do Heitor, ela descobre que recebeu uma casa. E aí vai até essa casa quando ela descobre que o Heitor não morreu, que ele só forjou a própria morte. Então eles têm uma discussão e ele joga ela longe. Ela cai em cima de uma mesa, né, de centro de vidro e aí corta a cara dela e ela quebra o joelho. Por isso ela fica mancando, né, em 2040, e a gente vê com uma cicatriz no rosto que ela vai escondendo por meio da maquiagem, mas mesmo assim é bem visível. Uma das mudanças, assim, das maiores mudanças da Rubi de 2020 para a Rubi de 2014, eu acho que seja o próprio arco narrativo, porque nós temos a Rubi em 2040, contando a sua história para a repórter, que depois a gente vai sabendo que é a Fernanda, porque ela dá um nome falso, né? E nós temos as cenas do que está acontecendo, do que aconteceu, né, há 20 anos atrás, em 2020, que são contadas em flashback. Então, uma coisa que foi bem legal foi a gente poder estar vendo a história da Rubi e também ter comentários da própria Rubi sobre aquilo. Eu achei que foi uma sacada bem legal desse remake, tornou diferente da novela e eu achei um diferencial bem
legal, né? Fora o final da Ruby, que eu achei 1000 vezes melhor o final de 2020. Enquanto em 2004 ela terminou desfigurada, sem uma perna, e treinando a sobrinha para fazer a sua vingança contra a Alessandra e Maribel, na versão de 2020, depois que sofreram o pão que o diabo amassou na mão do Heitor, pois que o Heitor foi preso, né, e ficou no hospício, ela acabou ganhando um pedaço da fortuna do Heitor. Então, a gente vê que a Ruby conseguiu fazer uma plástica, tirou a cicatriz, deve ter operado o joelho também, que isso não mostra. Então aparece ela toda bonita, andando daquele jeito da Ruby, indo entrar no seu jatinho chamado Ruby. E aí a Fernanda narrando e dizendo que agora ela é dona da sua própria vida, ela tem a riqueza que ela sempre quis e pode fazer o que quiser sem dever nada a ninguém. E eu acho que isso foi muito legal no final, eu gostei muito mais do que na versão de 2004. Bom, então essas são as principais diferenças que nós temos entre a Ruby de 2004 e o seu remake de 2020. E vocês acharam outras que eu não falei aqui? Deixe nos comentários e vamos continuar essa conversa. Lógico que eu não posso falar todas as diferenças da novela, senão o vídeo vai ficar muito longo. Não deixem de estar dando aquele like no vídeo, que ajuda muito, de estar se inscrevendo no canal Anisérie e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!